Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Belvin Santos e Soteldo, o ídolo da carência, foi vendido ao Fluminense. O Santos vendeu Soteldo ao Fluminense e, sendo bem honesto, acho uma boa, aparentemente, os valores sendo confirmados, é uma boa negociação para o Santos, é isso que analisarei neste vídeo. Preciso também passar um recado, vou aproveitar este vídeo que estou gravando bem tarde, nessa segunda-feira, para passar o recado. Não participei da live do trio nessa segunda, nem vou participar na terça, não sei quando voltarei, por algumas questões familiares. Eu estou viajando, estou bem longe de casa, cuidando de algumas questões familiares, então como a live demanda tempo e as questões aqui podem me fazer precisar sair no mesmo segundo, sair em correria, eu não estou participando da live até para não atrapalhar, mas quando eu tiver um tempinho eu consigo gravar vídeo, é o que está acontecendo neste momento. Então, enfim, só para explicar para vocês que acompanham também a live ou que acompanham os vídeos no horário mais tradicional, por exemplo, está saindo bem tarde nessa segunda, não é o meu normal, mas está explicado. Particularmente, repito, acho uma boa venda por parte do Santos. Vamos esmiuçar e tentar interpretar os valores noticiados e também vamos analisar o futuro do Santos e por que eu acho que em campo não fará tanta falta assim. Coloco também o QR Code da GoCase na tela e também a foto que o Cauê Doets me mandou no Instagram, porque ele aproveitou sim a promoção. Compre uma capinha, leve duas da GoCase, que sim, nessa semana do Dia dos Namorados ainda está valendo, vale neste mês de junho e com o cupom 20 Santos você tem desconto. Por exemplo, você pode comprar uma capinha para você e uma para sua namorada ou para o seu namorado. Por que não? Aproveite o desconto com o cupom 20 Santos para este e outros produtos, é claro. Inclusive o Cauê, né, como vocês viram aí na foto, comprou uma capinha do Neymar e, segundo o Fabiano Fará e o Diário do Peixe, as negociações para que ele fique estão avançando. Então, como ele até brincou, ele mandou faz uns dias, né, não sei se ainda fará sentido a capinha do Neymar daqui a alguns dias, pelo jeito fará. Então, se é do seu gosto, use o cupom 20 Santos lá na GoCase. Bom, vamos falar do Soteldo. Vamos começar com os valores. Eu acho que a grande questão dessa negociação são os valores, que é um ponto bem interessante. Então eu estou olhando para baixo, que aqui eu estou com o meu caderninho, e eu anotei algumas questões antes dos valores atuais. É importante esse contexto, essa contextualização. Em 2021, quando o Santos vende o Soteldo para o Toronto, o Santos famosamente vende pela dívida que tinha com o Huachipato para não tomar mais um transfer ban naquela fila enorme e que, enfim, não acabou até hoje de transfer bans. Então o Santos basicamente deu o Soteldo ao Toronto e o Toronto repassou o dinheiro ao Huachipato mais 500 mil do Santos, 500 mil dólares. Então o Santos vendeu para o Toronto por 3 milhões de dólares e repassou 3 milhões mais 500 mil ao Huachipato. Tá. Isso significou o Santos não tomar o transfer ban, maravilha. Mas significou também que basicamente o Santos meio que teve o Soteldo, entre aspas, de graça por um tempo. Em 2022, o Toronto vendeu o Soteldo ao Tigres por um jogador. Eles fizeram a troca pelo zagueiro Carlos Salcedo. Então o Salcedo saiu do Tigres, foi para o Toronto saiu do Toronto, o Soteldo saiu do Toronto e foi para o Tigres por um jogador, uma troca. Veja que o valor dele segue baixo. Em 2023, o Santos pagou 20 milhões de reais, né, agora estou trazendo para reais, por 50% do Soteldo. Claro que na época a gente usava a medida do desespero, no fim das contas não adiantou nada, mas é um valor que hoje a gente analisa e é um pouco supervalorizado, né? É um valor desnecessário. Por 50%, 20 milhões. Mas o Santos pagou isso por 50%, ok. Em 2024, o Grêmio não quis pagar os 5 milhões de dólares que o Santos colocou como opção de compra, né? O que dá mais ou menos, uma arredondar aqui, 25 milhões de reais. O Grêmio não quis pagar, tendo o Soteldo por um ano lá, e num ano que o Soteldo resolveu fazer gol. Se eu não me engano, ele fez 9 gols pelo Grêmio, que é muito mais que o Santos, mesmo que eu tenha errado o número. Assim, 3 gols já é muito mais do que ele fez pelo Santos, importante pontuar. Mas o Grêmio não quis pagar, tendo o Soteldo por um ano lá. E aí, 6 meses depois, agora em 2025, no mês de junho, o Flu topou pagar pelos mesmos 50%, mas não os 50% do Santos, já explico, 5,5 milhões de reais, o que dá, aqui eu vou ter que olhar no computador aqui, 30 milhões de reais
5,5 milhões de dólares, o que dá 30 milhões de reais na conversão atual, aproximadamente. Então, o Fluminense, com o Soteldo jogando menos do que jogou no Grêmio, pagou mais do que o Grêmio não topou pagar. Só nesse pequeno recorte já me parece uma negociação positiva para o Santos. O Flu pagou 30 milhões de reais por 50%, mas não os 50% do Santos. O Santos fica com 15 milhões. 25% do Santos foi vendido ao Flu. 25% foi vendido pelo Tigres. Então o Flu comprou 50%, 25% de cada. O que significa, se o Flu agora tem 50%, que o Santos segue com 25% e que o Tigres, que tinha 50%, também segue com 25%. Então o Santos, que comprou o Soteldo por 20 milhões por 50%, tô falando devagar para ficar o número claro na cabeça. Santos comprou por 20 milhões 50% e vendeu 25% por 15%. Eu não sou especialista em matemática, mas o Santos vendeu menos por mais. Só aí já seria uma boa negociação, mas tem outras questões. Se o Fluminense não vender o Soteldo até o final do ano, para qualquer time do mundo, o Flu tem que pagar mais 11 milhões de reais, tanto ao Santos quanto ao Tigres. Então o Santos ficaria com metade, 5,5 milhões de reais. O que somando aí, vamos fazer uma conta, dá 20,5. E ainda, o Santos não vai precisar pagar, o Flu passa a arcar uma dívida, que eu obviamente não sabia que existia, que o Santos tem com o Soteldo de 2,8 milhões. Então, o Santos está entre recebendo dinheiro e não precisando pagar, ficando com mais ou menos 23 milhões. Lembrando que o Santos comprou por 20 e agora está ficando com 23. Não é o maior lucro da história. Mas, se a gente pensar que o Flu está pagando mais por menos, ainda vai ter que pagar mais se não conseguir vender. Ou seja, digamos que o Soteldo não jogue tão bem no Flu, eles não conseguem vender. Eles vão ter que pagar por isso. E a dívida também fica com o Flu e não com o Santos. Para mim é lucraço. O Santos está lucrando e deixando de ter um jogador superestimado, que se lesiona bastante e que a gente precisa ser bem honesto, é um ídolo da carência do santista. Eu tô me incluindo, não tô chamando de Soteldo de ídolo, tô falando que eu também sou carente, a gente tá numa fase muito difícil, a gente precisa de bom jogador, precisa de títulos. Nenhum dos dois tem aparecido muito por aqui. Bons jogadores até sim, títulos não mesmo. Então eu entendo quem gosta do Soteldo, mas é um jogador superestimado. Noronha, mas você acha ele melhor que o Guilherme? Acho. Continua sendo superestimado. Isso não é muita coisa, sendo bem honesto. O Soteldo nunca mais foi o mesmo de 2019 e 2020, que ele teve grandes momentos sim. Ele demorou para engrenar em 2019, mas teve um ano bom, no fim das contas, com o São Paulo. E querendo ou não, em 2020, ele é peça fundamental, top 3 jogadores do Santos, na chegada à final da Libertadores, junto com o Marinho e com o Lucas Veríssimo. Se você voltar em vídeos da época, você vai ver que eu sempre falei que o Veríssimo foi o melhor jogador do Santos naquela época, mas o top 3 era esse. Mas ele nunca mais foi o mesmo. E, assim, pelo estilo de jogo, que nunca evoluiu, ele continua sendo o cara que leva pra linha de fundo, aí faz aquela finta, leva pra entrada da área, digamos assim, pro bico da área, na diagonal, faz a finta, leva, fica de um lado pro outro, vocês sabem disso. E que, no geral, quando resolve tocar a bola, dá um cruzamento pra área, ou toca pra trás no máximo. Um jogador que 6 anos depois que chegou aqui, continua não tendo finalização. Chuta muito fraco ou não chuta. Ultimamente ele mais não chuta do que chuta fraco, mas nos raros momentos ele sempre teve um chute muito fraco e continua tendo. Então esse é um jogador que não mudou seu estilo e não evoluiu, parou no tempo. Não à toa, tanto o Toronto quanto o Tigres se livraram. O Santos ficou 6 anos, digamos assim, com essa bomba e eu acho que se livra. É um jogador que, com todo respeito, nem titular da seleção venezuelana é. E eu sei que na última, no caso essa janela data FIFA, ele está supostamente lesionado, porque não está, porque entrou em campo, mas ele sempre é reserva lá, podem pesquisar as fichas de jogos da Venezuela. Então, assim, é um ídolo de um momento que o santista sofre de carência. Faltam grandes jogadores, não um cara que tem um drible, tem um futebol plástico, querendo ou não, isso é inegável. Chama atenção. É um jogador também que o torcedor lembra do grande momento de 2019/20. Então eu entendo. Idolatria aqui a gente tá falando mais, não no sentido do ídolo do clube, hein? No sentido de ter carinho, gostar.
Mas é mais um cara super valorizado que talvez, não sei se não merece, mas assim, não seria em condições normais um cara tão querido pela torcida. Não seria. E isso, e além de tudo, né? Isso também vem com o rebaixamento. É mais um cara que estava aqui, que não nos salvou do pior dia das nossas vidas. Não tô falando que é culpado, muito menos que é culpado sozinho, pois eu não sou burro, né? Eu tenho uma lista de culpados aqui, se vocês quiserem, tem aí na história do canal. Mas o Soteldo estava lá. Ele não nos salvou. Na verdade, ele não nos ajudou muito, sejamos bem honestos. Então, assim, não acho que fará falta. E você pode argumentar, perdão, que ele vai fazer falta no sentido de que agora, basicamente, tem o Guilherme que salva o Veron. O Santos tem que saber gerir esse dinheiro. Tem que saber contratar, eu acho, eu posso calar a boca daqui uma semana, quando o Flu estiver jogando no Mundial, mas eu acho que o Flu tá pagando demais no desespero e que o Santos consegue achar no mercado jogadores levemente, pelo menos, melhores que o Soteldo. Porque, de novo, para mim o Soteldo é hipervalorizado. Hipervalorizado. Não é nem perto do que dizem que ele é. Eu acho que o Santos consegue contratar. Ah, mas tem os transferban. Ok, então se não contratar e tiver que pagar transferban, beleza, tá devendo muito pelo Bastos, tá devendo 15 até pelo Caixinha. Basicamente o Santos recebeu o dinheiro da multa do Caixinha. O que mostra como esse contrato assinado pelo Pedro Martins é absolutamente bizarro, para não falar outra coisa. Será julgado em agosto, como eu disse. Então, assim, de verdade, se o Santos contratar alguém digno, alguém que fique em campo e que tenha um passe melhor e principalmente uma finalização melhor, o que eu não acho que seja tão difícil, o Santos mandou bem nessa. Claro que o futuro dirá. Claro que o futuro dirá. Mas assim, entre Guilherme e Soteldo, os dois não chutam. Eu tô pedindo alguém que saiba chutar. Chutou com qualidade, né? O Guilherme chuta, mas chuta mal. Eu tô pedindo alguém que saiba chutar. É obrigação de um time do tamanho do Santos ter pessoas capazes de achar jogadores que sabem chutar uma bola na direção do gol, tirando do goleiro, no mercado. A janela fecha nessa terça, aparentemente o Santos vai conseguir passar zerado, o que é uma vergonha. Falando aparentemente, claro, porque ainda estamos na segunda, vai saber o que aparece na terça, mas pelo jeito vai ficar zerado. É uma vergonha, quero pontuar isso, mas agora tem algum certo dinheiro para gastar na próxima janela. Que gaste com responsabilidade, que é o nosso velho pedido, é um pedido até inocente, eu estou sendo ingênuo, mas é o que resta. Eu acho que se livrar da bomba de 6 anos, que já explodiu várias vezes, inclusive com rebaixamento, é uma boa para o Santos.